Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira celebramos a memória de São Francisco, o pobre de Assis. Então, que essa liturgia hoje amadureça a nossa consciência missionária, nosso dever de cuidar e de preservar a terra, nossa casa comum, e nos faça crescer no amor aos pobres e aos pequeninos. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que já vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, a gente viu aqui nessa primeira leitura a transformação do apóstolo Paulo e como as pessoas davam glória a Deus por isso. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, né, a partir do encontro dele com Cristo, né, a partir do momento que ele se torna apóstolo, ele passa a pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo. E as pessoas davam glória a Deus, né, por, por, por Paulo, né, pela transformação de Paulo. Então, essa transformação de Paulo também, Jesus também faz na nossa vida, né? Assim como Jesus transformou a vida de Paulo, Jesus também transforma a nossa vida. Então, que a gente possa sempre depositar a nossa confiança nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, no Evangelho, né, Lucas gosta de apresentar questões para que o próprio leitor responda. Anteriormente ao Evangelho, né, de segunda-feira, nós lemos a parábola do bom samaritano, ao qual aprendemos o dever da misericórdia para se alcançar a herança eterna. Com o episódio de Marta e Maria, fica a questão: se Marta foi alertada pelo excesso de preocupações e por estar tão agitada para servir bem o mestre, o verdadeiro bom samaritano, né? Qual a melhor parte escolhida por Maria, sua irmã? E o que se deve fazer? Dedicar-se à prática da misericórdia ou à oração? O leitor deve responder e decidir, em determinada circunstância, um momento é de ação misericordiosa. Em outra, deve-se parar em oração contemplativa e audição da palavra de Jesus. As duas circunstâncias se completam mutuamente. Age com misericórdia quem contempla o próprio Mestre misericordioso, ouve a sua palavra e a segue. Então, pobre de Assis, cuja memória nós celebramos nessa terça-feira, entendeu a mensagem do Evangelho. São Francisco soube unir misericórdia e adoração ao Senhor, fazendo dessas duas realidades a sua própria vida e vocação. Então, que nós possamos também fazer isso, seguir esse exemplo de São Francisco de Assis, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.